A Fundação Calmon Barreto é uma construção do período de 1922 a 1926, que foi fundada como estação ferroviária de Araxá. Primeiramente, funcionou como terminal de cargas e de passageiros, e depois somente como terminal de cargas. A expansão da cidade exigiu que fosse construída uma variante ferroviária fora da zona urbana, e com isso, em 1984, foi criada a Fundação Cultural Calmon Barreto. Em 28 de dezembro de 1990, o prédio da antiga estação ferroviária foi tombado através da Lei Municipal número 2411. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges expectorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos. Nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova, e pô-lo de agente, escrevente ou que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no foro, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Durante alguns minutos, não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não se esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à amostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé, era muito vistosa, andando, tinha maneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia à mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Tudo isso com 27 anos, flóridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dentes, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto,
fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha, e ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2, um São Pedro e um São João, registros trazidos de festas encaixilhados em casa. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada, via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se, como de costume, para o seu quarto, nos fundos da casa. Entrando, fez um gesto de zanga e desespero, e foi, depois, encostar-se a uma das 2 janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, à vista das águas próximas e das montanhas ao longe, restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando abotoa a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma: sair de manhã com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio a via mais de 3 vezes por dia, durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua, em casa, nada. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo, uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço, que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada antes, afagada e beijada, e recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações e mais um incidente e mais outro, tudo era sintomas, e concluiu que sim. A noite caíra de todo. Ela ouviu o clique do lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia,
pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros, otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança, e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais, e assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele, mas tudo isso era curto. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho, conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa, estando calada, não era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto, à janela, virado para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos e começou a ler. Ao cabo da meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde, 5 minutos depois, viu sair a dama dos seus cuidados.
O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora, com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram os seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ou rasgão, que estava justamente na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador, que descia as escadas. Ouviu-o descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então, entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca, levantando-se. Depois, caminhou até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece, sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente. Podia ser, até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos, como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou. Olhou 2, 3, 5 minutos ou mais. E mirou-o lentamente. Fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada, o braço caído, mas ao mesmo tempo que o achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado. E uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. Dona Severina tecer-se-ia, visto a si mesma na imaginação do rapaz. 2, 3 e 4 vezes a figura esvaía-se para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas ou atravessando o corredor, com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdiada do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava, sem consciência nem imputação. E, meia mãe, meia amiga, inclinara-se e o beijara. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma,
e deu-lhe um calefrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito. Conquanto achasse Dona Severina calada e severa e o solicitador tão ríspido como nos outros dias, nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um xale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira, e na terça-feira também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele, e não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse à saída: "Quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me." Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o xale, nem nada. Tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa. E daqui, a cara fechada e o xale que cobria os braços tão bonitos. Não importa, levava consigo o sabor do sonho, e através dos anos, por meio de outros amores, mais afetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho.